Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Vamos iniciar nosso encontro matutino, 6 horas e 30 minutos no meu relógio. Agradecendo a vocês pela presença em nosso encontro. Lembrando que hoje é dia do batismo do Senhor e eu quero hoje, de forma especial, fazer memória de um amigo que foi um grande exemplo de batizado em nossas histórias, o meu amigo Edmir. Edmir, que era da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Belford Roxo, Regional 5, não é isso, pessoal? Lembrando a todos e a todas que o Edmir foi um dos membros fundadores do movimento de Cursílio, né? O Cursílio na Guanabara, por isso hoje eu com essa camisa, com esse símbolo aqui, também com a cruz do movimento de Cursílio, cruz que eu recebi no dia que eu fiz o Cursílio, das mãos de um outro grande profeta, um grande amigo, irmão, ainda lá de Lote 15, ainda vivo entre nós, meu amigo João Rocha, não é isso? Um grande irmão de caminhada. Também recordando a todos e a todas que essa semana, vivemos aí a primeira semana do ano, né, de 2022, e também recordando a todos e a todas que vivemos aí um tempo atípico, né, uma realidade bem diferente daquela que nós estamos acostumados a viver. Atualmente se discute sobre a questão da vacina para as crianças, não é isso? Se discute se vacina ou não vacina, e nós sabemos que tem crianças morrendo por falta de vacina, algo que a gente tem que reconhecer que está acontecendo. E a gente vai dizer, não, porque a Anvisa falou que é segura, mas lá o cidadão, lá que é capitão de artilharia, chegou tenente de artilharia, capitão não, chegou a tenente de artilharia, foi para ser capitão na reserva, ele disse que a vacina não é segura e não conhece nenhuma criança com Covid. Mas vamos parar por aqui, hoje não é dia de falar disso, vamos falar um pouco da nossa vocação batismal. Nós celebramos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15 ao 16, depois versículo 21 ao 22, e aquilo que a gente lê, né? Lucas, capítulo 3, versículo 15 ao 22. Não é direto, é mais fácil. Também Atos dos Apóstolos 10, versículos 34 ao 38, o salmo é o salmo 120, o salmo 28, 28 ou 29, depende muito da sua Bíblia, da sua tradução aí. A Almeida tem um pouco diferente. E a primeira leitura é Isaías capítulo 42, né? A gente vai ler Isaías capítulo 42, versículos 4 ao 6, não é isso? E nós vamos aí lendo, eu sempre falo capítulo 42, de 1 ao 7, que é mais fácil. Mas aí, olhando para a nossa vocação batismal e olhando para aquilo que a gente chama de nação batizada, que é o Brasil, nós sabemos que o Brasil ele é marcado aí pela nossa evangelização aí, somos terra de Santa Cruz, ilha de Santa Cruz, terra de Santa Cruz, né, e somos o Brasil. Na festa da semana passada, nós vivemos a graça do Cristo na sua manifestação a toda a humanidade, manifestação da epifania do Senhor. Quem quiser depois pegar o texto que nós usamos semana passada, está lá em nosso blog, vai estar na nossa descrição do vídeo, denonato.blogspot.com. Entra lá, está lá o texto da semana passada, também está lá a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, que foi 1º de janeiro. Então nós temos aí, hoje o texto também já está lá também, o batismo do Senhor e o nosso batismo. Primeiro, quando você se lembra a data do seu batismo? Você que é batizado, qual é a data do seu batismo? Semana passada eu peguei uma mensagem no Facebook de um amigo evangélico e ele dizia, olha, é mais valioso do que minha identidade, mais valioso do que meu CPF, é meu certificado do batismo. Ele postou lá, com muita alegria, ele manifestou isso, um amigo evangélico, né, da igreja evangélica, e ele postava lá o comprovante de que ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza. E a gente, quando fala de batizar, a gente sempre fala do batismo, na teologia a gente aprendia isso com Santo Agostinho, que não era batizado, era criatura de Deus. Inclusive tem aí estudantes, teólogos, doutores, conhecedores, não, que nós somos criatura de Deus. Não, nós somos filhos de Deus, em imagem de Deus. Nenhum ser humano, mesmo não batizado, é criatura de Deus. Somos todos, mesmo sem o batismo, imagem de Deus. Pelo batismo nos tornamos membros da igreja, parte do povo de Deus e assumimos de fato a filiação, né, batismal, a filiação divina.
O interessante é que nessa semana nós vamos ver Jesus indo de encontro a João Batista para ser batizado. Jesus não pediu para pular fila, Jesus não pediu para poder ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ele simplesmente aguentou na fila. A gente, quando fala em batizar, em alguns grupos religiosos, é o primeiro sacramento, é o primeiro momento da pessoa. A idoneidade tua é dada no batismo. No Conselho Nacional do Laicato, nós tínhamos uma frase que nós usamos, né, que é uma frase comprometedora, é a chamada frase cidadania batismal. O que seria uma cidadania batismal? A cidadania batismal envolve para você viver como um filho de Deus verdadeiramente. O profeta Isaías hoje, na sua liturgia de hoje, ele traz para nós uma realidade sobre a condição para sermos de fato seguidores de Jesus. Ser seguidor de Jesus envolve a plenitude do Espírito Santo. A gente, quando fala do Espírito Santo, algo que nos assusta ainda, quando se fala do Espírito Santo, a gente tem umas linhas aí que falam, tem um batismo aí do Espírito Santo, quando na verdade, no batismo que nós recebemos lá quando criança, quem é católico recebe quando criança, também algumas igrejas históricas batizam como criança, ele envolve a gente já receber a plenitude do Espírito Santo. Sendo que a gente, quando fala do batismo na igreja romana, na igreja católica romana, a gente fala do crisma, o sacramento do crisma te desperta, te confirma essa adesão batismal. O evangelho de hoje, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente pensa como uma força de Deus, quando na verdade é o próprio Deus. E o profeta Isaías fala lá em Isaías 11, 2 ao 3, versículo 2 ao 3, ele fala sobre esse espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor, esse espírito que guia a gente em nossa caminhada. Ser batizado implica compromisso com a missão de Jesus, com o projeto de Jesus, que é anunciar o reino de Deus, de viver no reino de Deus. Não se pode ser filho de uma família se não estivermos ligados de forma plena, de forma muito ampla, às suas festas, às suas alegrias, mas também às suas tristezas e dores. Não tem como você, que é filho de uma casa, você ficar, vamos dizer assim, à parte, com a partida, com alguém internado, com alguém que sofre a fome, com alguém que está passando alguma doença. E isso, às vezes, falta em nós, batizados, essa adesão de família de batizado. Nós, que somos família de batizado, devemos ser solidários com os que sofrem. Aquilo que Paulo fala, se alegrar com os que se alegram e também se entristecer com os que estão tristes. O compromisso do batizado é o compromisso de missão, de viver na fraternidade trazida por Jesus. Não se pode ser filho de Deus ignorando o sofrimento, a dor e a tristeza do irmão. Somos gerados para vivermos no céu. Aquela famosa canção, Meu Lugar é o Céu. Sim, seu lugar é o céu. Mas antes de seu lugar ser o céu, você tem que viver plenamente o céu aqui na terra, mesmo nas cruzes, nas dores, nos momentos de dificuldade. E a gente, quando fala do ser humano, na fecundação do óvulo, somos ali gerados para Deus. Somos ali gerados para a pessoa de Deus. Naquele momento ali, somos feitos para a vida plena. A vida plena, Jesus anunciou lá em João 10, quando ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma imagem que Deus nos chama a vida, e uma vida digna. O profeta Isaías, nessa liturgia de hoje, nos convoca para um julgamento do ponto de vista de Jesus. Em uma sociedade dividida por situações diversas, que às vezes desumaniza e retira direitos. Não vou votar no fulano porque é a favor do aborto, mas voto lá no Beltrano que me rouba na rachadinha, que me rouba direito trabalhista, que me rouba não mandando verba para o SUS, que me rouba ignorando uma pandemia. Isso não é cristão também. Somos gerados para questionar, às vezes, as nossas atitudes. Essa sociedade dividida por situações em certos movimentos que se dizem cristãos. Ah, não, eu sou cristão. Não, eu sou cristão. Eu amo Jesus. Mas consegue fazer o mal para o irmão. Nós que valorizamos, às vezes, o homem Deus, católico sobretudo, num pedaço de pão, na Eucaristia, esquecemos de valorizá-lo na pessoa do irmão. Somos assim preocupados, às vezes,
em estar na missa, em estar na celebração, em ler a Bíblia, em pregar. Esquecemos de fato de estar enraizados no projeto salvífico que Jesus nos traz. Não é de se admirar que muitos cristãos, muitos que têm até ministério na igreja, e usam esse ministério para poder oprimir, esculachar, ofender, destratar. Muitos que estão lá na liderança, às vezes, esquecem a sua vocação batismal, a sua cidadania divina, a sua cidadania trazida por Jesus, a sua cidadania que Jesus inaugura no seu nascimento no seio da Virgem Maria, mas também confirma na sua morte e ressurreição. Ninguém quer morrer. Eu falava isso ontem com uma amiga. Nós temos aí hoje na sociedade pessoas que perdem a referência da divindade de Jesus de Nazaré, da divindade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por nossa culpa de batizados que somos. Essa sociedade que vive a injustiça, que acha que o evangelho de Gerson, que é o evangelho certo, tem que ganhar vantagem em tudo. Essas pessoas que às vezes se escondem atrás de uma Bíblia, ou se escondem atrás de uma túnica, pessoas que se escondem na posição social, esquecem a vocação batismal. E a gente, quando olha para aqueles que estão fora da comunidade, a gente acha que eles são os piores. Na realidade social, de fato, como entender a nossa vocação batismal? Como entender uma pessoa que às vezes não vai na igreja, não participa da missa, do culto, não lê a Bíblia e duvida de Deus? Porque às vezes nós não somos de fato e não estamos de fato vivenciando o nosso batismo. Somos muito bons em defender a igreja, defender a instituição. Somos muito bons em falar de um moralismo hipócrita, de um legalismo. Falamos contra o aborto e permitimos leis que matam o homem, a mulher, a criança com pena de morte. A pena de morte instituída, a pena de morte da fome que muitos passam. Não dá para ser cristão esquecendo a vocação batismal. Olhando a narração do evangelista Lucas, quando traz a narração, ele faz a menção que quem Jesus ia fazer. Jesus que vem para limpar, vem como um juiz implacável. Jesus que inaugura uma sociedade nova. Jesus que alguns querem aquele Jesus água com açúcar. Jesus do aleluia, do glória a Deus. A pregação de João Batista hoje devia nos assustar. Devia nos deixar assim, de forma pensativa. De fato, se nós estamos seguindo Jesus. Ele faz um anúncio de um julgamento onde todo o excesso será queimado. Batista anuncia que Cristo, o Senhor de tudo, o Senhor da história, diz que ele não pode desatar a sandália de Jesus, não pode tocar nos pés de Jesus. Ele se aproxima, Jesus se aproxima dele de forma simples e se deixa batizar. Às vezes nós queremos o Jesus dos grandes eventos, das igrejas cheias, um Jesus que aparece para as multidões, em missas, em cultos, onde as pessoas falam em línguas, onde as pessoas choram, onde as pessoas se emocionam. E esquecemos que esse Jesus está de fato presente também em todos os lugares aonde nós não vamos. Muitas vezes, até mais lá do que aqui, em nossas igrejas. Jesus, na condição de homem, Deus, ele assume plenamente a nossa humanidade para que nós possamos assumir plenamente a sua divindade. Logo, o batismo de Jesus é um batismo que nos leva a refletir até que ponto nós estamos vivendo o nosso batismo. E o batismo de Jesus leva Jesus para o deserto. E ser cristão, às vezes, é viver o deserto e ser tentado pelo diabo. E às vezes o diabo é aquele pessoa que se diz nosso amigo, muitas das vezes.
E muitas das vezes também o diabo somos nós, com nossas atitudes às vezes incoerentes. Nessa data que nós celebramos o nosso batismo, queremos celebrar a graça de sermos imagem de Deus, batizados para inaugurar o reino de Deus. Não um reino onde uns e outros têm mais poder ou menos poder. E o texto de Atos 10, 34 e 38 revela um Deus que toma parte da história, atua na realidade, de forma direta. A gente quer um Deus que faz milagres com trovões, com raios, etc e tal. Isso aí é filme lá da Marvel. Mas Deus revela na simplicidade, no pai, na mãe, no amigo, nas dores, nas alegrias. O Deus Trino se manifesta na história de todo batizado. E de forma plena, ele aparece lá no texto de Lucas 3, 15 em diante, quando fala do batismo de Jesus. De forma plena, traz para nós um Jesus que vai para o céu. Mas lá em Mateus 28, 16 ao 20, ele diz: eu estarei convosco e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tem outro jeito de ser filho de Deus. Não tem outro caminho a não ser se dobrar, se permitir batizar, seja criança, seja adulto. Nós queremos, às vezes, a justiça, mas de acordo com o nosso desejo. O Senhor que se torna humano é o Senhor da justiça. Não a justiça de acordo com a lógica da minha cabeça, a lógica da minha vontade, a lógica dos meus ideais, da minha ideologia, mas a lógica do amor. Um amor que nos leva a pensar quem nós somos. Deus não faz distinção. Deus ama o humano, ama todo batizado, mas também ama aqueles que não estão ainda batizados. E nossa missão maior talvez seja levar essas pessoas a ser batizadas, mas não apenas passar por um rito, mas nós, com o nosso testemunho, devemos fazer com que o outro viva o batismo. Todo batizado deve conhecer o mistério de Cristo, mergulhar no mistério de Cristo. Aqueles 3 momentos: o nascer, o anunciar e aceitar a crucificação para ressuscitar. O mistério de Cristo, reconhecendo a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. A realidade que vivemos hoje, nação Brasil, nação batizada, uma nação cheia de campeã, uma nação cheia de projetos campeões de justiça social, uma nação onde somos chamados ao tempo todo se questionar até que ponto, de fato, é uma nação de cristãos. Nós que vivemos a injustiça social, a pregação de Pedro, que recorda a libertação proporcionada pelo Cristo, deve ser vivida hoje em nossa sociedade. Devemos agir na comunhão, na fraternidade de um povo batizado, com espírito crítico. É aquilo que o cursilho ensina. Lembrando o Edmir, que hoje é a missa de 7º dia, lá na paróquia de São Vicente, em Belford Roxo, o cursilho nos ensina o ver, o iluminar hoje e o agir à luz de Cristo. Se for preciso passar pela cruz para testemunhar que o amor de Deus vale a pena, que tenhamos coragem. Se for preciso passar pelo sofrimento, que tenhamos coragem de assumir nossa condição de batizado, nossa missão de cristão. Não sejamos vaquinha de presépio. Sejamos filhos de Deus, coerentes, conscientes, críticos. Também que aceitamos as críticas, para que possamos, a exemplo do Cristo, também ressuscitar por causa do nosso batismo. Para que possamos ser exemplo na sociedade. Dizer que vale a pena ser cristão batizado. Mais de qualquer outra pregação que possamos fazer, seja aqui no YouTube, seja lá na rede social, seria válido a gente repensar nossa vocação, nossa consciência de batizado, no projeto de Jesus de Nazaré. E nós queremos hoje deixar o desafio para todos nós. Qual é o nosso dia do batismo? Qual é a data do meu batismo? E se de fato nós estamos vivendo esse batismo, se de fato somos dignos de ser chamados cidadãos dos céus, cidadania batismal. Bonito esse termo, não é isso? Se de fato somos solidários com aqueles que sofrem. Ontem mesmo lá em Minas, Capitólio, não estiver errado,
houve um fato lá, um acidente. Até ontem, quando eu fui deitar, eram 6 mortos. Essa vocação de batizado é solidariedade. Solidariedade com quem está na Bahia, embaixo desse tempo de chuva. Solidariedade com aqueles que estão com a família passando pela Covid, vítimas que morreram, 600 mil sequelados. Isso é vocação de batizado. Ser batizado não é só você ser cristão mais ou menos. É ser cristão plenamente. E nessa nossa plenitude de cristãos, nos envolve também a responsabilidade de tomar vacina, se prevenir da Covid, se preocupar com quem nós amamos, não ser um roteador de Covid por aí. Então, lavar as mãos, álcool em gel, usar máscara, ficar em casa se preciso for. É costume nós jovens queremos, às vezes, ir para o baile, curtir. E aí temos vários casos de jovens que foram para os bailes curtir junto com os amigos e no final trouxeram o Covid para dentro de casa e a morte do pai e da mãe foi algo inevitável, o avô, a avó. Então por isso hoje nós queremos lembrar da nossa vocação batismal. E aí voltamos à pergunta de forma direta, qual foi a data do seu batismo? Qual o dia que você foi batizado? Bom, responda para nós aí se for possível. Deixe o seu comentário, lembrando que estamos passando pela crise do desemprego, estamos no deserto, sendo tentado pelo diabo ainda, esse diabo que provoca tanto desamor às vezes em nossos corações. Lamentamos muito as nossas dores, nossos sofrimentos, lamentamos tudo que está acontecendo na caminhada, mas louvamos a Deus por você que é meu amigo, minha amiga. Rezem por mim, continuem rezando. Peço que quem puder me ajudar com emprego, trabalho, toda vez eu peço isso aqui, né? Quando estiver trabalhando, eu paro de pedir. Ser cidadão do céu não é só você querer morar com Deus. Envolve também você assumir a sua condição de parte de uma sociedade, com as suas luzes, como diz Padre Marcos Barbosa, com as suas momentos de sombra. E infelizmente nós temos aí na sociedade um grupo de batizados que às vezes esquece da vocação batismal e faz do batismo qualquer coisa, menos um sacramento que nos leva até Jesus. E como batizados somos obrigados a devolver a Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, que é o amor. Então a gente para por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença. Lembrando que somos convidados a testemunhar o amor de Cristo com atitudes e com a graça de um Deus de amor. Não esqueça de acessar nosso blog lá, denonato.blogspot, tudo junto. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, conte comigo. Lembrando sempre, parabéns para você que é batizado, parabéns para você que tem coragem de testemunhar o seu batismo.